E os Chutes Mil, o evento, portanto, tu não tinhas ainda noção de que tinha acontecido, pelo que percebi, foi isso? Não, eu tinha ouvido falar em qualquer coisa que se tinha feito. Aí em 2018, 19, não. Em 2018, no dia 7 de 18. julho, gravou-se um videoclipe com o Não Sou Único, foi escrito pelo Zé Pedro, uma homenagem aos Chutes e ao Zé Pedro, que um grupo de fãs, supostamente teriam sido 1000, nós chegámos ao número de presenças de 1000, mas as inscrições foram bem para lá das 1000. Mas os Chutes e Pontapés são a segunda banda em Portugal a encher um estádio. A primeira são o GNR, em Alvalade, e depois os Chutes do Restelo. Se bem que o mais carismático deles e que fazia a ligação, a ponte entre a comunicação social e o próprio público era o Zé Pedro. Sim. E quando se fala nos Chutes e Pontapés, ou recordamos os Chutes, é inevitável não recordar os EPs. Eu estava em Palmela nesse dia, no dia em que a Ana Moura estava a cantar na Casa de Linhares, uma casa de fado em Alfama, e eu estava a fazer um mini concerto, o concerto mais pequeno do mundo, para a rádio comercial, com a Mafalda Veiga. E a Ana Moura ligou-me a dizer que estava com os Rolling Stones na Casa de Linhares, na altura Bacalhau com Molho, hoje Casa de Linhares. E eu disse ao Zé Pedro, pá, eu sei onde é que estão os Stones, queres vir comigo? É oportunidade para os dois. E ele acredita logo? Sim, claro. Sim. Eu e o Zé Pedro nessa altura não tínhamos uma amizade como tivemos depois desse momento. Cimentámos, começámos a conviver mais, mas eu sabia, mas quando nos encontrávamos, quem me apresentou o Zé Pedro num almoço foi a Paula Homem, ex-diretora da Sony Music Portugal. Ela era muito amiga dele. E a partir daí, sempre que nos encontrávamos esporadicamente, havia sempre um sorriso. Até que aconteceu esse momento do Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood. Só não estava o Charlie, baterista, se bem que eu tinha estado com ele em Londres. Eu conheci o Charlie através do Luís Jardim. O Luís Jardim tinha uma banda com o Charlie no Ronnie Scott, que é um bar de jazz onde tocam os maiores do mundo, Diana Krall, o Bernardo Sassetti, grande pianista. Não sei se o Mário Lajinha já lá tocou, mas o Bernardo sim. E então aí eu conheci os três, cumprimentei e abracei os três que me faltavam. E pronto, e estavam outros elementos da banda. Não tens assim outra história engraçada, insólita, que possas contar? Uma, só uma. Sim, tenho histórias. Lembro-me que possa dizer, está bem? Sim, claro. Eu e o Zé Pedro, os nossos segredos não prejudicam os outros. Eu lembro-me que estava alguém a entrevistar-me, um gajo porreiro por acaso, que é agora que apresentou 5 para a meia-noite, o miúdo, e eles têm sempre aquele sentido de humor, não é? Do picance. E estava alguém, eu estava a apresentar o meu álbum, 2008, A Palma e a Mão, Palma e a Mão, produzido pelo Mário Barreiros, em que participou também Pedro Brunhosa, Jorge Palma e o Zé Pedro, no palco de férias. E nós estávamos a conviver antes de eu ir iniciar o concerto, e chegou lá esse cavalheiro, que é um porreiro, mas assim, tipo no gozo, Zé Pedro, o que é que vais aqui fazer? Tens paciência para aturar o João Pedro, ouvi-lo, as canções dele, porque é que participaste no disco? Epá, e eu, para aquilo não se esticar mais, enfiei-lhe um travesseiro, um bolo na boca mesmo, inteiro mesmo, porque estava alguém a servir-nos, eu agarrei no travesseiro, e enquanto ele estava a falar, e pum! E eu, sei lá o teu caminho, sei lá, porque ele não me estava a chatear a mim,
provavelmente estaria a incomodar o Zé Pedro. O Zé Pedro era discreto, era um homem que não tinha maldade, ou a maldade dele não era inexistente, quase inexistente. Não, era um porreiro simpático, falava a toda a gente, tinha uma paciência para os outros que eu não tenho. E o Zé, por ele ou pela banda que representava, teve sempre um bem receber a toda a gente, que rodeava, uma paciência do caraças, que eu assumo que não tenho essa paciência. E eu disse-lhe, pá, já viste? Aquilo que significa tanto para nós, eles amanhã não se vão lembrar. E é verdade, e o Zé recordou sempre essa frase, e é verdade, nós somos mais uns. Mas o Zé Pedro tinha o carisma de se lembrar de muitas pessoas que contactavam. Sempre. E algumas pela primeira vez e uma última vez, portanto... Era isso que eu dizia, o Zé tinha o dom de bem receber os outros, não... Era mesmo dele, era a paciência, tinha uma paciência do caraças. Eu falo por mim, posso ser simpático, mas gosto muito do meu espaço. E o meu espaço faz com que eu me isole dos outros. O Zé não, tinha a vida dele, a Cristina, ele, o cão. E era muito informado, era muito informado sobre os outros, o que os outros faziam musicalmente. Estava atualizado. Estava muito atualizado. Eu fiz o projeto com a Mafalda, com o José Mário Branco, como convidado, Fausto, Jorge Palma, nossos convidados, e o Zé estava lá a ver o concerto. Falávamos de música, do que quer que fosse, estrangeiro, na onda do rock, pop. Ele gostava muito de música. E sempre atualizado. E era por isso que também partilhávamos coisas, e antes de sair um álbum eu chegava a mostrar-lhe, olha, onde é que eu ouvi? O que é que achas? Achas que que significa alguma coisa em termos de evolução cultural em Portugal? Claro que sim, e incentiva as bandas portuguesas a terem autoestima, a continuarem, e falamos da banda mais popular do país, desde sempre, e a quem gosta deles incentiva também outras bandas a quererem ser tão boas quanto os Chutos, não é? Porque se nós olharmos para trás, que bandas é que continuamos a tocar a ouvir na rádio? Assim, que marcaram já Mega, de Quando em Vez, Táxi, o HF, mas não muitas mais. Onde estão os Iodo? Onde estão os Doutores e Engenheiros? Bandas que marcaram o seu tempo com grandes canções. E o Trovante, e fizeram o tributo muito bem feito. Está muito bem feito. Quem fez, de quem foi a ideia. Por isso, façam mais. Obrigada, João, por teres vindo e por todo o teu testemunho precioso. Obrigadíssimo, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.